começa o programa de hoje com o Ciro Gomes, um assunto que deu o que falar na semana. Eu vou reproduzir exatamente as palavras que ele usou. O Brasil tem 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. São nazistas, anti-ciência e homofóbicos. Uma acusação grave, né? Bem assim, aberta. Ele fala como se fosse tudo generalizado, como se coubesse todo mundo num potinho, né, Pietra? O que você achou dessa fala de Ciro Gomes? O que o governo federal faz? O exato extremo oposto do que o nazismo fazia, né? Hoje você tem um governo tentando passar a lei de aprovação ao homeschooling, ou seja, você está isentando, né, o Estado da educação e doutrinação nas crianças, entre várias outras pautas que estão completamente opostas ao que o nazismo prega. Então as pessoas não sabem o que é o nazismo, só que o Ciro, de novo, ele continua usando essa retórica para estimular o ódio, né? Para usar uma expressão Não só ele. Muita gente resume qualquer eleitor de Bolsonaro como nazista, sem qualquer embasamento, enfim. Cristiano, qual a sua posição sobre isso? Você concorda com a Pietra? Olha, eu concordo totalmente com a Pietra. É uma declaração muito ruim, é uma declaração absurda que vem no sentido de separar a sociedade. Então, colocando, nós somos os bons, nós somos o lado bom, o lado oposto, o lado adversário não presta. No caso do candidato a presidente, Ciro Gomes, isso vem se mostrando cada dia mais, talvez até no sentido de se colocar dentro do páreo da disputa política, ele vem abusando desse tipo de fala. Esse tipo de fala que só faz aumentar o preconceito, o ranço e faz com que o que é importante se discutir, então se faça críticas ou elogios à postura política do Bolsonaro, se faça críticas ou elogios à postura política do Lula, do Dávila, da Simone, de qualquer candidato, mas querer rebaixar o eleitor, o cidadão que de alguma forma gosta de um candidato, tem a sua posição favorável a esse candidato, isso realmente é uma prática totalmente absurda. Qual a sua posição, Capês? Olha, essa vulgarização de utilização de termos como nazismo, genocídio, holocausto, em primeiro lugar, é um mau exemplo, é uma demonstração de pouca cultura que nós temos, infelizmente, aqui no Brasil. Nós somos um país que lê muito pouco, comparativamente com a Europa, com os Estados Unidos. As pessoas realmente, eu concordo com a Pietra, por incrível que pareça, mas ela tem absoluta razão. Nesse caso, nazismo, as pessoas têm que conhecer o que foi o movimento nacional socialista, que eclodiu, iniciou no início da década de 20, aproveitou-se do craque da Bolsa norte-americana de 1929, com o aprofundamento da crise econômica da Alemanha, as dívidas de guerra, as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes após a Alemanha ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. E o nazismo, então, foi um movimento que levou o mundo a uma guerra que vitimou 70 milhões de vidas, que levou judeus, ciganos, negros, ideologia comunista para campos de concentração, matando 10 milhões de pessoas nos campos, sobretudo em Auschwitz, nos campos de Treblinka, por exemplo. Então é um desrespeito à comunidade judaica que vive aqui em nosso país, um desrespeito às pessoas, e essa vulgarização, além de baixar muito o nível da nossa campanha, dá um péssimo exemplo à população, porque começam a utilização de termos que não sabem o que significa. Eu escrevi um artigo no site Consultor Jurídico, aprofundando um estudo sobre as origens do nazismo e todas as atrocidades que praticou, porque um internauta usou uma expressão dizendo que ele era a favor da legalização do partido nazista no Brasil. Outro desconhecimento histórico. Então, nota 0, por favor. Vamos falar daquilo que interessa. O povo quer emprego, quer segurança jurídica. E não debates com baixaria. É muito generalismo que usam, né? E também anti-ciência, terraplanistas, homofóbicos. Sobre isso eu vou falar com o André Porciúncula. André, qualquer pessoa que discorde de alguma forma do jeito que eles pensam, aí já se caracteriza como, já se coloca uma caixinha, né? De uma pessoa, não, você é nazista, você é homofóbico, você é terraplanista. Odioso, né? Que Usa o rótulo, exatamente, né, André? É o fantástico mundo do eu não gosto é nazista, né? Eu não gosto é homofóbico, eu não gosto é racista, né? E por aí vai. Exatamente. Ciro Gomes é uma figura patética, um desses indivíduos medíocres. Ele gosta muito de bancar um ar pomposo de intelectual, mas é uma figura vazia. Como diria o T.S. Eliot, é um homem oco, feito de absolutamente nada. E esses termos, esses slogans, né? O Ciro é uma metralhadora de slogans. Não sendo capaz de usar os termos da ciência política descritivamente, o nazismo é um termo de ciência política. Ele usa como ofensa, como xingamento.
Então ele só faz repetir esses termos como palavras gatilhos. Qual é o objetivo aí? Cada termo desse já está sedimentado na cabeça da militância e gera um efeito emocional raivoso. É óbvio que o Ciro Gomes não é tão idiota ao ponto de achar que 57 milhões de pessoas no Brasil são nazistas. O que ele está fazendo é tentar ativar emocionalmente a massa de alienado que segue ele das esquerdas e tentar aí trazer a disputa política para um lado estritamente emocional. A esquerda trabalha muito bem isso. Quem fazia, inclusive, muito bem isso, Ciro Gomes, era justamente o nacionalsocialismo alemão, o partido nazista, que trabalhava a política dentro de um campo estritamente mimético e de raiva e de ódio. O famoso 2 minutos de ódio de Orwell. Você está praticando exatamente aquilo que você acusa em seus adversários. Mas o que esperar de uma figura tão caricata, tão grosseira e tão grotesca como Ciro Gomes? André, no primeiro programa que eu participei aqui, eu tive que falar qual prato eu chamaria de Ciro Gomes, qual prato de comida. Você estava aqui, Capês? Não me lembro quem estava. Não, do Ciro Gomes não. E aí eu falei que ele era um baião de um, né? Porque do Nordeste, mas ele está sempre gritando e reclamando e sempre sozinho, né? Então ele é realmente uma figura quase caricata, é quase um personagem. E está indo muito mal nas pesquisas, então talvez esteja praticando essa verborragia sem sentido.